Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de redação. O gênero de hoje é narrativa de enigma e aventura. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, com certeza vários outros conteúdos vão lhe ser úteis. Se não é a sua primeira vez, muito obrigada por retornar. E hoje eu quero saber de uma coisa, você é meu aluno? Ou não? Se não é meu aluno, onde é que você estuda? De onde é que você vem? Eu tenho recebido muitas mensagens diariamente de alunos de outras escolas que fazem questão de me dizer de onde são, quem são seus professores, quem foi que recomendou esse vídeo, e eu tô adorando isso tudo. Então, se quiser colocar aí nos comentários de onde você veio, quem foi que te trouxe até aqui, ou se você é meu aluno, eu vou ficar muito feliz. Bom, para a gente entender esse gênero, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente com muita clareza são os elementos, as características da narrativa. Independente do tipo, a narrativa ela precisa conter algumas coisinhas que vão aparecer sempre. Por exemplo, todo texto narrativo tem que ter um enredo. O que é um enredo? Enredo vem de rede, de trama, no sentido de um conjunto, uma rede, né, uma teia de acontecimentos de uma história que vão aos pouquinhos envolvendo o leitor, prendendo a atenção desse leitor, captando o interesse dele para que a leitura seja continuada. Então, quando eu falo em enredo, eu estou falando do desenvolvimento da história. Quando você senta para pensar numa narrativa, você deve pensar qual vai ser o meu enredo, o que é que vai acontecer ao longo da minha história. E dentre esses acontecimentos, é muito importante que nós tenhamos um conflito. O que é o conflito? É um fato que vai colocar os personagens em uma situação inusitada e para a qual eles precisarão encontrar uma solução. Então, o conflito é o momento em que acontece alguma coisa que ninguém estava esperando e a partir desse fato busca-se algo que possa resolver esse problema que o conflito trouxe. E esse conflito pode ser, no caso da narrativa de enigma e de aventura, um assassinato, um roubo, algo que envolva um mistério. O desenvolvimento é a parte em que as ações e os conflitos vão sendo desenvolvidos, como o nome já diz, ao longo da história. E através desse desenvolvimento, que você vai narrando aí o que vai acontecer em cada cena da sua história, você vai conduzir essa história até que ela chegue ao clímax. Clímax também é um elemento que não pode faltar numa narrativa. O que é esse clímax? É um momento de maior tensão da história. Sabe quando nós estamos assistindo a um filme ou lendo um livro e chega um determinado momento em que nós ficamos tensos? É um momento do filme que você não quer pausar, porque é algo muito importante que está acontecendo ali, você está tenso, concentrado, preocupado com o que vai acontecer. Isso é o clímax. É aquele momento de maior tensão em toda a história. E é nesse momento também que o leitor já se prepara para descobrir qual é esse mistério da narrativa. Logo depois do clímax eu tenho o desfecho, que nada mais é do que, de fato, a solução do conflito que vai ser gerado aí pelas ações dos personagens. Então, o desfecho pode ser feliz ou não, mas é aquele momento em que a história finalmente se encerra, em que o clímax passa e você pode respirar, você pode relaxar, porque aquele pior momento mais tenso já passou. Todos esses elementos que eu acabei de citar aqui, eles vão compor a estrutura do texto narrativo, mas dentro dessa estrutura eu tenho também alguns elementos que não podem faltar, como, por exemplo, os personagens. Eu não posso contar uma narrativa sem personagem. O que são esses personagens? São os seres que vão atuar nessa história, podendo ser aí pessoas, animais, seres inanimados variados. E dentro da história eles vão assumir posições diferentes. Eu tenho os personagens principais, que eu também posso chamar de protagonistas, que são aqueles que executam mais falas e mais ações. Eles aparecem muito mais ao longo da história. Já os personagens secundários, que eu também posso chamar de coadjuvantes, eles vão aparecer um pouquinho menos, vão participar da história sim, mas não tem tanta relevância quanto aqueles que nós chamamos de principais. Sobre o tempo, toda narrativa tem um tempo. Ela acontece ali em algum momento, tem uma duração
E esse tempo ele pode ser de duas formas. Nós chamamos de tempo cronológico aquele que é marcado pela sequência lógica de horas, dias e anos. Já o psicológico, ele vai se referir às lembranças, às vivências das personagens. Então, quando você está lendo um livro ou assistindo a um filme e as ações elas se misturam no tempo, envolvem futuro, passado, presente, de repente o personagem lembra de alguma coisa e ele volta ao passado ali em flashbacks. Isso é tempo psicológico, porque faz essa mistura. Já o cronológico vai respeitar essa sequência natural dos fatos, né? Manhã, tarde, noite, anos atrás, atualmente, dessa forma, tá? O espaço também é muito importante para qualquer narrativa. Sempre quando eu vou contar uma história, é muito importante, normalmente nós fazemos isso lá no comecinho, indicarmos onde essa história se passa, porque o cenário pode mudar muita coisa. Quando eu conto uma história, é importante que o meu leitor consiga visualizar se é um lugar comum, por exemplo, a cidade de São Paulo, e a gente consegue imaginar mais ou menos como é que funciona, ou se é um lugar mágico, como acontece com as histórias de fantasia, né? Que a gente cria todo um espaço fictício. Isso também pode acontecer, mas é importante que o leitor saiba onde é que está acontecendo aquela história. Por isso que o espaço é fundamental. E o último desses elementos é o narrador. O narrador é aquela pessoa que conta a história e ele pode aparecer de três formas diferentes numa narrativa. Primeiro, ele pode ser observador, então ele só observa e relata os fatos. Por exemplo, se eu vejo duas pessoas brigando e eu vou à coordenação relatar essa história, eu sou narrador observador, eu só vi a briga e eu estou contando na coordenação como foi que eu vi. Ok. Narrador personagem, ele participa e narra a história ao mesmo tempo. Então, naquela historinha da briga que eu falei, uma das duas pessoas que estavam brigando, quando vai à coordenação relatar o que aconteceu, ela é narradora personagem, porque ela participou da briga e ela depois foi lá relatar o que aconteceu. Isso é narrador personagem, participa e narra. Já o narrador onisciente, ele é como se fosse um pouco mais poderoso, porque ele conhece todos os fatos, inclusive os sentimentos e os pensamentos dos personagens. Então, por exemplo, se eu vou lá contar a briga e eu digo que aconteceu assim assim, porque fulana já tinha chegado na escola triste, porque o cachorrinho dela tinha fugido e ela estava preocupada e etc. E quando a colega falou alguma coisa, ela não gostou e tal. Se eu dou detalhes de sentimento do personagem, eu sou narrador onisciente. Porque além de ver os fatos, eu sei coisas a mais, eu sei o que eles estão pensando e o que eles estão sentindo, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, então o narrador onisciente ele tem esse poderzinho. Se você parar para analisar a palavra onisciente, oni dá a ideia de tudo, ciente dá a ideia de saber, então é aquele que sabe tudo. Ok? Especificamente sobre a narrativa de Enigma e Aventura, ela vai conter todos esses elementos que eu listei para vocês e algumas coisinhas a mais. Normalmente, ela vai partir de um fato desconhecido que pretende se revelar, como, por exemplo, um roubo. Então, a partir daquele fato, as ações precisam começar a acontecer de forma que busque se revelar quem foi que cometeu aquele roubo. É muito comum também que na narrativa de Enigma e Aventura apresentem-se pistas falsas. Para quê? Para gerar ali o entretenimento, para que o leitor fique preso à história e que ele suspeite de várias pessoas. Então, se acontecer um roubo, muito provavelmente a narrativa vai fazer com que o leitor acredite que várias pessoas podem ser suspeitas desse crime. E várias pessoas estejam ali na mira dos detetives, dos investigadores. Falando nisso, é importante também que nesse tipo de história apareçam personagens específicos. Um que tenta esconder alguma coisa, como por exemplo o ladrão, no caso do roubo, né, que eu falei, e outro que tenta descobrir a verdade. Não necessariamente esse personagem que tenta descobrir a verdade vai ser um detetive. Pode ser sim uma pessoa comum, até mesmo uma criança,
que vai tentar encontrar a verdade ali de diversas formas, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se foi, por favor, me informem aí nos comentários, deixem um like, compartilhem esse vídeo para todos que também estão estudando esse assunto, tá bom? Beijos!